Bom, em relação à contagem de reticulócitos, eu já dei um exemplo relacionado a contar o número absoluto, agora eu vou dar um exemplo relacionado com o quê? Com a contagem corrigida de reticulócitos, como esse daqui que está no slide. Um cão com hematócrito de 22,5% e 4% de reticulócitos relativos, ok? Muito bem, como que eu faço a conta? Usando a fórmula, o hematócrito do animal vezes a contagem relativa de reticulócitos, que aí é 4, dividido pelo hematócrito da espécie, que a gente utiliza 45 para o cão e 37 para o gato. Isso é o quê? É um fator. Então, se eu realizar essa conta, vai dar o quê? 2%. E é esse valor de 2% que eu vou interpretar, né, segundo aquela tabela que eu mostrei, né? Quando eu tenho uma anemia, classifico como uma anemia regenerativa, quando eu tenho o quê? Esse valor do CCR, da contagem corrigida de reticulócitos, maior do que 1%. E aí, quando é maior do que 1%, eu classifico essa anemia como regenerativa. Ok? Então, é dessa forma que nós vamos realizar o quê? A contagem corrigida de reticulócitos. Muito bem. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por que eu não posso usar o valor de reticulócitos relativo àquele primeiro que me é dado no eritrograma, tá? Aquele baseado na contagem das 1000 hemácias, que eu extraí ali essa porcentagem de reticulócitos, que é o número relativo. Por que eu não posso usar simplesmente aquele valor para poder interpretar? Porque mediante isso eu posso ocasionar um erro de interpretação, tá? Por isso que sempre eu vou pegar o número de reticulócitos relativo e vou calcular o quê? Vou calcular ou o número absoluto de reticulócitos ou o CCR, que é a contagem corrigida de reticulócitos. Tudo bem? Então eu simulei 3 possibilidades para vocês entenderem isso. Como? No primeiro caso aqui, eu tenho o quê? Um cão que tem um hematócrito de 45, a quantidade de hemácias deu 6 milhões por microlitro. Quando eu fui realizar a contagem de reticulócitos, aquele número relativo, eu obtive o quê? 1% de reticulócitos o quê? Relativos. Muito bem. Quando eu vou realizar o número absoluto de reticulócitos, o cálculo do número absoluto de reticulócitos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número de hemácias, que são 6 milhões, e vou o quê? E vou multiplicar por 1% de reticulócitos. 1% de 6 milhões dá quanto? Dá 60 mil o quê? 60 mil reticulócitos por microlitro, tá? Então esse é o quê? Aí eu obtive o número absoluto de reticulócitos. E aí, com esses 60 mil, eu vou até a tabela e vou ver 60 mil para o cão. Quanto que é? 60 mil mostra que eu tenho um quadro de anemia, o quê? Arregenerativa. Eu não tenho nenhuma regeneração, ok? Muito bem. Seguindo, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar a contagem corrigida de reticulócitos. Eu vou fazer como? Utilizando o hematócrito vezes o quê? A porcentagem de reticulócitos e dividido pelo quê? Por aquele fator que aquele hematócrito já me dado, que é de 45 para cão e 37 para gato. Então, se eu multiplicar 1% por 45 e dividir por 45, vai me dar um CCR do quê? De 1%, ok? Muito bem. Então, olha só, o meu número absoluto de reticulócitos, ele deu o quê? Ele deu um número de 60 mil, que nós já observamos que é o quê? Um quadro arregenerativo. E quando eu faço a contagem corrigida de reticulócitos, ela também deu o quê? Uma anemia
A regenerativa. Por que uma anemia A regenerativa? Porque é menor do que 1%, ok? Muito bem, eu só considero a CCR como uma classificação de anemia regenerativa quando ela dá maior do que 1%, e aqui deu 1%. Aí vocês podem falar o seguinte, então, aqui se eu tivesse usado para interpretar somente o número relativo de reticulócitos, eu interpretaria como o quê? Como um valor, como uma anemia A regenerativa. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos ver o segundo caso. O hematócrito do cão deu 30%, a quantidade de hemácias 4 milhões por microlitro, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conta para obter o meu número absoluto de reticulócitos. E olha só, quanto que deu o meu número absoluto de reticulócitos? Deu 60 mil. Por quê? Porque a minha contagem relativa deu 1,5%. Ok? Muito bem. 60 mil leucócitos, 60 mil reticulócitos, nós já vimos que é o quê? Que é um número que não representa o quê? Uma regeneração. Ok? Muito bem. Quando eu calculo a contagem corrigida de reticulócitos, o que vai acontecer? A mesma coisa. O meu valor deu o quê? 1%. Tudo bem? Então, olha só, se eu tivesse utilizado simplesmente a contagem relativa de reticulócitos, eu poderia classificar essa anemia como o quê? Como regenerativa. Mas a partir do momento que eu calculo o número absoluto ou eu calculo a contagem corrigida de reticulócitos, eu vejo o quê? Que essa anemia, ela o quê? Ela é arregenerativa. Tudo bem? Olha o terceiro caso. O hematócrito 15, o número total de hemácias 2 milhões por microlitro e a contagem relativa de reticulócitos 3%. Tá? Se eu fosse utilizar apenas a contagem relativa de reticulócitos, eu observaria o quê? Eu poderia classificar como uma anemia regenerativa. Tudo bem? Mas, a partir do momento que eu calculo o número absoluto de reticulócitos ou eu calculo a contagem corrigida de reticulócitos, eu continuo observando o quê? Que é uma anemia arregenerativa e não regenerativa. Tudo bem? Então, por isso, pessoal, a importância de fazer o quê? De calcular, pegar o número relativo de reticulócitos e com ele calcular o número absoluto, que é o mais indicado, porque eu consigo classificar a intensidade dessa regeneração, e calcular, calcular o quê? A contagem corrigida de reticulócitos, tá? A partir daí sim, eu posso afirmar com certeza se trata de uma anemia regenerativa ou arregenerativa. Muito bem. Agora, a partir do momento que eu já consegui definir, classificar se é uma anemia regenerativa ou uma anemia arregenerativa, nós vamos atrás do quê? Atrás da causa dessa anemia, não é isso? O nosso grande objetivo é identificar o quê? A enfermidade primária que está levando àquela anemia. E como que eu consigo fazer isso? Com essa tabela a gente consegue o quê? A gente consegue concluir qual que é a causa dessa anemia, associando com o quê? Com a classificação morfológica, aquela que a gente já fez com o VCM, CHCM e o HCM, ok? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A partir do momento que eu classifico como uma anemia regenerativa, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu tenho a causa dessa anemia como uma anemia hemorrágica, ou eu tenho a causa dessa anemia como uma anemia o quê? Hemolítica. Ok? Muito bem. A partir do momento que eu classifico essa anemia mediante a contagem de reticulócitos como uma anemia arregenerativa, aí eu vou pensar o quê? Ou eu tenho um caso de depressão da medula, minha medula não está respondendo, ou eu tenho o quê? Ela não está respondendo por causa do quê? De uma deficiência nutricional, ok? Então eu diversifico essas duas possibilidades. Tanto quando ela é regenerativa,
vou pensar o quê? Em hemorragia ou hemólise, e quando ela é uma anemia arregenerativa, sem regeneração, aí sim eu vou pensar o quê? Em depressão medular ou deficiência o quê? Nutricional, ok? E aí eu listei aqui para vocês o quê? As principais alterações que levam. Então, com relação ao hematócrito, como é um quadro de anemia, em todos os casos o hematócrito vai estar o quê? Diminuído. Com relação à proteína total, quando eu tenho uma anemia hemorrágica, a primeira coisa que eu vou observar é uma proteína total o quê? Diminuída, ok? Muito bem. Quando é uma anemia hemolítica, essa proteína total ela vai estar o quê? De normal a elevada, ok? E quando eu tenho quadros de anemia arregenerativa, o que eu espero encontrar na proteína total? Que ela está o quê? Que ela vai estar normal, independente da sua causa. Muito bem. Com relação à regeneração, quando é hemorrágica, quando é hemolítica, na maior parte das vezes eu vou ter o quê? Eu vou ter a regeneração como presente. Por isso que eu classifiquei ela como o quê? Como uma anemia regenerativa, ok? Muito bem. Agora, quando eu tenho ausência de regeneração, quando eu tenho uma anemia arregenerativa, a regeneração vai estar o quê? Vai estar ausente. Muito bem. E que outros achados eu posso ter? Principalmente quando eu tenho uma anemia hemolítica, eu posso encontrar associado com a diminuição de hemácias, do hematócrito e da hemoglobina, eu posso encontrar o quê? Presença de hemoglobina livre no sangue, que a gente chama de hemoglobinemia. Eu posso ter o quê? Presença de hemoglobina na urina, que a gente chama de hemoglobinúria. Eu posso ter o quê? Encontrar anisocitose, posso encontrar hemoparasitos, posso encontrar, nos casos de anemia hemolítica imunomediada, autoaglutinação, ok? E quais são as causas desses tipos de anemia? Quando é uma anemia hemorrágica, eu vou atrás do quê? Se esse animal sofreu um trauma, se intoxicou por cumarínicos, se tem uma lesão em trato gastro, posso ter parasitos hematófagos. Então isso me ajuda o quê? A pensar em possibilidades para esse tipo de anemia. Muito bem. Quando eu tenho, nos casos de anemia arregenerativa, principalmente aqui, a medula parou de responder, quando eu tenho uma depressão medular, pode ser o quê? Um processo inflamatório crônico, pode ter infecção como PIF, parvo, FIV, Ehrlichia, intoxicação por estrógenos, alguns fármacos, por exemplo, cloranfenicol pode levar a esse tipo de alteração. Muito bem. E quando eu tenho uma deficiência nutricional, eu vou ter principalmente o quê? Eu vou ter deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais que estão o quê? Que precisam ser, que estão faltando aí, né, para a formação da hemácia. Tudo bem? Então essa tabela é uma tabela que ajuda a gente ao quê? Mediante a classificação como regenerativa ou arregenerativa, ajuda a descobrir, a desvendar qual que é a causa dessa anemia.